Saúde, meus colegas! Tendo o prazer de receber aqui uma Health Tech Pixels, que trabalha retirando atritos, melhorando processos de laboratórios de análises clínicas. Vocês vão entender como a Pixels faz para trabalhar inteligência artificial, melhorar o diagnóstico de patologia clínica e melhorar a experiência dos profissionais que trabalham com patologia clínica. Eu estou tendo o prazer de receber meu colega Paulo Melo. O Paulo tem uma vasta história já na indústria da saúde, trabalhou muito tempo na indústria farmacêutica e decidiu empreender. E esse podcast, eu sempre peço aí no final dos meus programas aqui, esse podcast é indicação de um seguidor nosso, que eu quero dar os créditos, o Bernardo Tinoco. Obrigado, Bernardo, por indicar a Pixels. Seja bem-vindo, Paulo, muito obrigado. Vamos começar com o seu background, como a gente sempre faz, e aí depois a gente entra na Pixels. Ótimo, bom dia, Lorenzo, é um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, mandar um grande abraço também para o Bernardo, agradecendo aí a indicação. Bom, o Paulo Melo, ele não é da área de saúde, né? Eu sou administrador de formação, com MBA em Gestão Executiva Internacional. Isso aí é obtido lá na época que eu ainda era de indústria farmacêutica, e atualmente estou concluindo um mestrado em administração com foco em gestão do desenvolvimento local sustentável. Bom, como é que eu vim parar aqui? Essa é uma pergunta que geralmente me fazem com frequência. Como é que um administrador está à frente de uma startup que usa tecnologia, usa inteligência artificial em diagnósticos, né? Então, nem sou de tecnologia, nem sou da área de saúde, mas a relação que eu tenho com a área de saúde é, como você falou aí, é o tempo que eu participei, né, que eu atuei na indústria farmacêutica. Eu tive a oportunidade de fazer carreira dentro de uma grande multinacional, que foi a Roche. Então, desde representante até chegar a gerente nacional de demanda. Depois eu também tive uma boa experiência num laboratório dinamarquês chamado Biofarma, onde eu fui gerente nacional de vendas. Uma coisa que eu diria que me fez fazer essa transição foi a partir de 2009. Em 2009 eu ainda estava na Roche e fui fazer um mês de um curso rápido nos Estados Unidos, em Boston, e fiquei hospedado numa casa que ficava entre o MIT e Harvard, né? E em 2009, como eu sempre gostei de sair andando para conhecer os locais, né? Eu dei de cara com muita inovação sendo feita por alunos dessas universidades, principalmente do MIT. E aquilo me encantou. Era um universo que eu não conhecia, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo em relação à inovação, e aproveitei também aquele período de um mês lá em Boston para ir para as universidades nos meus horários vagos, para entender o que era aquilo, para conhecer. E a partir dali eu me encantei com esse universo da inovação, e eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, né? Eu, como administrador de formação, eu sempre tive também o desejo de ter uma empresa, né? Seria para mim digamos assim, o momento final da validação da minha carreira como administrador, né? Gerir uma empresa, começar uma empresa, e principalmente a partir de uma ideia, né? A gente sempre fala nesse universo de startups que uma ideia apenas uma ideia é um commodity, né? Você precisa realmente executar. Então eu juntei as duas coisas, voltei para o Brasil e pedi desligamento da Roche na época. E foi muito curioso, porque ninguém me levou a sério, né? Sempre se falava assim, a Roche sempre foi uma empresa referência no mercado internacional, né? E a gente costumava dizer que fazia fila do lado de fora para as pessoas quererem trabalhar na Roche, né? E meu diretor da época questionava, mas olha, o pessoal está querendo entrar e você está querendo sair, não faz o menor sentido, né? Mas ali eu já estava muito decidido a fazer essa transição.
solicitei desligamento, ainda passei um ano e meio atuando como consultor para uma empresa chinesa que estava trazendo diagnósticos aqui para o Brasil, né? Point of Care, e depois ainda fui, eu não diria seduzido, eu fui apoiar a entrada da Leo Pharma aqui no Brasil, e por um motivo muito simples. A CEO da Leo Pharma na época, ela estava começando esse trabalho, e os produtos que pertencem à Leo Pharma, eles eram os produtos que eu trabalhava na Roche, na área de dermatologia, né? A Roche, ela tinha a licença desses produtos e depois não renovou essa licença, o que fez com que a Leo Pharma entrasse no Brasil. Então, a CEO da época, a Heloísa Helena, ela falou o seguinte: olha, você conhece os produtos, você conhece o mercado, você conhece os médicos, então vem aqui me ajudar, né? Nem que seja por um período de tempo aí pré-determinado, né? Na época, eu ponderei bastante, porque eu falei, olha, não faz o menor sentido, né? Eu saí da Roche para empreender e, de repente, voltar para a indústria farmacêutica, mas eu fui dar esse apoio, ainda passei 1 ano e meio, mais ou menos, e depois saí. Até começar, até criar a coragem suficiente, né, Paulo? Porque é uma questão também de coragem, como que você enxerga isso? Você tinha um cargo muito cobiçado, uma estabilidade, né? E aí parte já com uma certa maturidade no mercado de trabalho, você parte para empreender num negócio de inovação que tem muito seus riscos, né? Então também tem esse fator de coragem. Como que você vê isso? Lorenzo, no meu caso específico, eu nem falaria que seria coragem, eu diria que seria mais a oportunidade, né? Eu ainda não sabia na época exatamente o que fazer, né? Então, eu tenho um dos sócios, o Rodrigo Paiva, que é o nosso CTO aqui, é o responsável pelo desenvolvimento da tecnologia da Pixels. Ele atuava em empresas de tecnologia e às vezes, quando ele ia para São Paulo fazer curso, ele ficava lá em casa, hospedado em casa. E eu brincava sempre com ele, falando, olha, você é de tecnologia, um cara muito inteligente, por que você não monta uma startup, né? Você não faz alguma coisa com inovação, ao invés de estar trabalhando para outras empresas? E aí foi muito curioso que ele falou assim, eu sei fazer, mas eu não sou criativo, né? E eu falei, Rodrigo, eu sou criativo, mas eu não sei fazer, né? Então vamos ver se a gente junta aí as ideias. E aí, Lorenzo, a primeira ideia que surgiu na época, isso foi em 2012, foi de uma rede social de indicação de talentos. Porque a grande questão na época era onde é que vai estar o grande talento, o próximo grande talento da nossa geração? Onde é que está o próximo Neymar? Onde é que está o próximo grande chefe de cozinha? Onde é que vai estar o próximo grande músico desse país? Né? E a questão era, se essas pessoas estiverem em regiões remotas, né, do país, será que elas vão ser descobertas? Será que esse talento ele vai aparecer para o mundo? Sim. E aí a gente resolveu lançar o Indique-me, né, que a ideia era que as pessoas indicassem outros talentos, né? Nós passamos 1 ano em desenvolvimento dessa solução, só que no dia de lançar, os sócios fizeram a seguinte questão: como é que a gente vai ser remunerado por isso? Né? Então, você passou vê 1 ano desenvolvendo e aí depois viu que o negócio não parava de pé. A gente tem uma ideia, eu diria de forma errada, né, de que às vezes a gente tem experiência suficiente para fazer qualquer coisa. E ali foi o momento do meu entendimento de que, olha, eu ainda, apesar de toda a bagagem que eu adquiri na minha carreira profissional, eu ainda tenho muita coisa para aprender nesse novo universo aí que eu estou entrando. Né? Ô Paulo, mas nos dias atuais, a experiência que mais conta, na minha opinião, é a experiência hands-on, né? Pôr na mão na massa. Então, o fato de vocês terem ficado 1 ano e depois descoberto, quem vai financiar, isso pode parecer até ingenuidade. Mas tenho certeza que esse 1 ano trouxe muito aprendizado para vocês chegarem até aqui.
E é isso que eu queria entender. Aí veio a Pixels. Qual que é a dor que a Pixels resolve atualmente? Bom, eu diria que esse período que a gente passou foi um período fundamental e sem ele eu acredito que nós não teríamos conseguido chegar até aqui, né? Então foi o nosso MBA, né? Em relação ao aprendizado. A Pixels, ela resolve um problema muito crítico que é o aumento do número de diagnósticos, o aumento da produtividade, a aceleração na liberação de exames com a utilização de inteligência artificial. Existem muitos exames que ainda são feitos de forma manual, né? Com um profissional procurando algum padrão, e aí entenda-se como padrão uma forma, uma cor, uma quantidade, dentro de um exame, né, usando microscopia óptica. O que nós identificamos é que, se nós utilizássemos nosso conhecimento de inteligência artificial para ajudar nesse processo, né, a desenvolver ferramentas de apoio ao diagnóstico, a gente conseguiria, talvez, liberar esses exames de forma muito mais rápida. A gente começou com a parte de parasitologia, fazendo exames parasitológicos de fezes, identificando protozoários e helmintos, né? Criamos um microscópio automatizado para poder capturar essas imagens, mandar essas imagens para a nuvem, onde o algoritmo ele identificaria esse padrão. Só que com o caminhar da Pixels, a gente já está desenvolvendo inteligência artificial aí desde 2017, a gente percebeu uma necessidade do mercado que iria além desses exames de parasitologia, que seria a área de patologia digital, exames para identificar câncer em tecidos, em células, enfim. O que nós fazemos hoje é acelerar o processo de liberação desses exames com a utilização de inteligência artificial. Existe uma demora na liberação desses exames, e aí não é culpa dos profissionais, né? O que está acontecendo no mundo hoje é que o aumento da requisição do número de exames para identificar câncer, ele tem aumentado muito no mundo todo. Mas se você for cruzar com o número de patologistas, de médicos patologistas, que são os responsáveis por fazer essa identificação nesses exames, com exceção talvez dos Estados Unidos, o resto do mundo ele tem caído. Então, como é que a gente consegue ajudar a resolver essa equação? Você aumenta o número de exames e você tem menos profissionais fazendo essas análises. Então, o que a gente usa hoje, dentro desses exames, ferramentas de inteligência artificial para fazer com que esses exames eles sejam mais rapidamente identificado o problema, né, e dado suporte para o médico. Hoje a gente chega, Lourenço, além da identificação dos padrões, a gente chega, inclusive, a sugerir um laudo automático. Então, com base naquelas informações que são identificadas nas imagens, mais os inputs dentro da plataforma que são recebidos pelos médicos, a gente sugere, no final, um laudo. Obviamente, como eu falei, uma sugestão, né? Esse laudo ele pode ser editado, pode ser modificado, né? Para acelerar esse processo de liberação dos exames. A gente Paulo, teve uma... Deixa eu só entender a ferramenta aqui. Eu entendi que você tem uma camada de tecnologia que retira atritos, melhora processos na interpretação de exames de patologia clínica ou anatomopatológico. Então, pegando essas imagens que são geradas, aplicando uma inteligência artificial e sugerindo, apontando diagnósticos.
A minha pergunta é o seguinte, além disso, a Pixels, ela fornece alguma outra camada de tecnologia? Por exemplo, como um LIS, que é aquele Laboratory Information System, ou não? Vocês estão integrados em LIS de terceiros, entrando na jornada do seu cliente, que o seu cliente é o laboratório, né? Excelente pergunta, Lourenço. Nós temos também o LIS, tá? A gente consegue fazer todo o monitoramento desse exame, que isso era outra dor que nós encontramos em vários hospitais. Às vezes o material para o exame, a peça, ela é tirada ali no momento de uma cirurgia, de uma incisão, e esse material ele não chega imediatamente no laboratório para análise. Às vezes, isso aí foi uma surpresa para a gente, né? Às vezes, pelo volume, pela quantidade poucas de pessoas para auxiliar o médico, às vezes esse material é deixado, por exemplo, no formol para ser entregue no dia seguinte, né? Então, o que a gente faz é esse monitoramento desde o momento do recebimento do material pelo laboratório, para onde ele está sendo distribuído, para que médico, as tags, se é um exame urgente, se tem alguma coisa pendente. Então, todas essas informações a gente consegue dar de forma adicional. Só que nós construímos toda essa plataforma de forma onde o laboratório, o hospital, ele possa utilizar o que ele necessita. Então, diferente de muitas soluções que se entrega o pacote e o laboratório tem que se adaptar àquele pacote, não. Nós fizemos módulos que podem ser utilizados de forma completa ou de forma isolada, né, fazendo a integração com os sistemas que o laboratório já tem. Perfeito. Então, ontem a gente estava discutindo com um dos maiores laboratórios aqui do país, onde eles falaram assim, olha, essa parte dos relatórios, do acompanhamento dos exames, a gente já tem e já utiliza há muito tempo, então a gente não queria mexer com isso, mas a gente queria esse módulo de inteligência artificial. É possível integrar? Perfeitamente, é possível integrar. Muito interessante. É possível, inclusive, customizar algumas situações para os laboratórios. Ô Paulo, e aí é uma estratégia, né, de go-to-market muito inteligente no meu modo de ver, porque existe uma concentração, né, uma tendência à concentração de mercado, ou seja, grandes grupos comprando grupos menores. Nesse momento, esses grandes grupos geralmente já têm seus parceiros de tecnologia, né? Principalmente de LIS, né? De toda essa estrutura da rede de informação para todos esses stakeholders, seja o médico, seja o paciente que vai retirar o exame, seja o técnico, seja o financeiro, os administradores, enfim. Já existem grandes players no mercado e muito provavelmente esses grandes grupos que estão ficando cada vez maiores já usam esses softwares. Aí, inteligentemente, vocês produzem o LIS de vocês dão essas ferramentas para aqueles players que ainda não têm ou querem mudar, mas também tem o módulo que você acopla, né? Você integra em todos esses players de mercado, o que faz o seu cliente reduzir a objeção, né? Porque todos nós sabemos a dificuldade que é você trocar um software que já vem funcionando, que a cultura da empresa já está acostumada a usar. Então, esse relato que você traz do seu cliente é muito claro. Esse aqui eu não quero mexer não, mas a inteligência artificial que você está trazendo como inovação, eu quero acoplar aqui, eu quero juntar. E aí você vai lá e entrega isso. A minha pergunta é o seguinte, como é que vocês estão hoje no mercado, assim, em termos de tamanho, de clientes, como que vocês estão atualmente? Bom, como nós pivotamos no final do ano passado e saímos dessa área de análises clínicas para a área de patologia digital, nós estamos no momento de entrada no mercado, né, dessa nova solução e todo o esforço agora é um esforço de vendas, né, e nós estamos conversando com muita gente, sabe, Lorenzo? A gente já tinha contato antes, nós somos investidos, por exemplo,
pelo grupo SEIB, né, de Brasília, que é o 5º maior grupo de laboratórios do país. A gente já tem contato, já fizemos provas de conceito na DASA, Fleury, Diagnóstico do Brasil, a gente tem uma conversa bastante interessante, Hospital de Amor, Einstein. Então, assim, a gente já está em contato com os grandes players, né? E o momento é de apresentação dessa nova solução, né? E entendimento das necessidades de cada um desses clientes, porque as necessidades são diferentes, né? A gente está falando aí dos grandes players, mas vale lembrar que existe um número muito grande de laboratórios de médio e pequeno porte que trabalham com isso, e aí as estruturas elas são mais escassas, né? Geralmente, tanto em termos de sistemas, quanto em termos de automação, de uso de inteligência artificial. Então, a gente está tratando com muito carinho cada conversa que a gente tem com esses clientes. No caso de startups, a gente tem essa facilidade, né? De poder se adaptar rapidamente, né? E nós construímos uma solução que ela pode ser mexida e pode ser customizada, né? Então, isso é uma grande vantagem. Obviamente, além do custo, que é imbatível em comparação aos grandes players internacionais. Ô Paulo, como que vocês desenvolvem o seu algoritmo? Como vocês treinam seus modelos? Que dataset vocês usam? Você pode trazer um pouco mais de informação sobre o modelo da sua tecnologia? Como que vocês aprimoram essa tecnologia de inteligência artificial? Lorenzo, nós estamos, inclusive, vivendo um momento, assim, um hype, né, da discussão de inteligência artificial, né? Todos os dias a gente escuta vários gurus novos da inteligência artificial, né? E aí, no final, quando você vai ver a pessoa falando de ferramentas, né, de inteligência artificial, isso a gente já vem trabalhando com um conjunto de treinamentos adaptados à necessidade do que a gente está desenvolvendo. Eu diria que a gente não tem um caminho específico ou um modelo específico que nos faz treinar os nossos algoritmos. A gente está utilizando muita coisa nova, tem muita coisa que tem ajudado bastante nesse desenvolvimento, mas geralmente nós utilizamos várias técnicas conjuntamente. Antes de lançar qualquer solução, praticamente nós treinamos 5, 6, 7 técnicas diferentes para ver qual o resultado melhor. Isso aí é o primeiro ponto. E depois a gente tenta fazer as combinações entre essas técnicas, né? A gente fez recentemente a Pixels. A gente tem falado muito aqui sobre a questão de dentro do laboratório, mas a gente também tem um braço de projetos de desenvolvimento que a gente faz com algumas grandes empresas. Então, por exemplo, a gente acabou de desenvolver uma solução. Eu ainda não posso falar muito da solução, porque ainda vai ter o lançamento oficial, que é de uma solução para Nestlé, né? Onde a gente utiliza 3, 4 tipos de técnicas diferentes de inteligência artificial para poder entregar o melhor resultado com uma maior assertividade. E isso tem trazido assim, um grau muito grande de confiança nos resultados, né? Na assertividade, na positividade do que a gente está entregando. Então, eu diria para você que não existe um modelo específico. A gente tem um time que já é acostumado a treinar vários modelos, e como nós temos parceria também com algumas universidades, então tem muita coisa nova, alguns papers que estão surgindo aí no mundo, né, que a gente está trazendo também para testar. Então, além dos modelos que existem hoje disponíveis no mercado, a gente também ousa em testar esses novos modelos que são referências aí nas publicações científicas que estão acontecendo no mundo. Ô Paulo, eu gostaria de desenvolver um raciocínio aqui para pegar a sua opinião. Recentemente eu fui convidado, Paulo, para fazer uma palestra para diretores de laboratórios de patologia clínica, de anatomia patológica e de diagnóstico por imagem.
E aí eu mergulhei para estudar esse segmento, sabe, Paulo? Eu mergulhei tentando aprofundar, eu sou médico radiologista, então tenho contato com esse setor. E durante a minha pesquisa, Paulo, um dado me chamou muita atenção. Eu não sei agora citar a referência, mas me chamou muita atenção que 75% das decisões tomadas por um médico na sua atividade clínica ou na sua atividade enquanto médico partem de um exame de um laboratório. Seja esse exame de imagem, seja esse exame de patologia clínica ou de citologia, de medicina laboratorial. Então, vou repetir, 75% das decisões que um médico toma vem a partir de uma informação de um laboratório. Quando eu olho para o impacto que isso tem na decisão de um médico, Paulo, e quando eu penso que essas informações que chegam ao médico para ele tomar 75% de suas decisões, elas estão escritas em bits e bytes, em códigos, em algoritmos, porque sem dúvida nenhuma, a área da medicina que mais está digitalizada e que digitalizou primeiro é a área laboratorial, seja na imagem ou na patologia clínica. Quando eu vejo isso, eu posso até extrapolar que 75% da medicina, ela parte de decisões que vêm de dados. E isso, Paulo, empresas, grupos, aqueles que têm, de certa maneira, estes dados, muito provavelmente eles têm uma força enorme nas condutas, no desfecho da medicina. E aí, extrapolando, Paulo, quando eu olho para isso, quem são as empresas que lidam muito bem, que começaram a fazer isso muito primeiro? São as Big Techs. As Big Techs, o core dela são os dados, são os bits e bytes, são os códigos, né? Os softwares e esse mover baseado em dados. Quando eu vejo isso, eu tenho a certeza, a convicção que essas Big Techs, elas vão cada vez mais dominarem o setor de saúde. Porque as condutas da medicina, elas são baseadas em dados, e esses dados já estão escritos. O problema é que esses dados estão fragmentados, esses dados estão dispersos, esses dados estão em players diferentes que muitas das vezes não se conversam. E aí, diante desse raciocínio, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como você vê o futuro da medicina laboratorial, tendo em vista que é um negócio basicamente de dados, e tendo em vista que as Big Techs dominam o negócio de dados e elas estão olhando para essa área. O que você pode falar a respeito? Lourenço, você fez a pergunta, mas você mesmo já deu a resposta, né? Isso é uma realidade. Essa informação que você trouxe, ela é real, né? O número é realmente altíssimo da necessidade de um diagnóstico para o médico conduzir, né, um tratamento mais específico. Eu lembro que em 2018, o Tedros Adhanom, né, que é o diretor-geral da OMS, ele trouxe uma frase que nos marcou bastante, que pessoas estão sofrendo e morrendo pela falta do diagnóstico, e que um diagnóstico preciso é o primeiro passo para um tratamento eficaz, né? Então, isso ficou muito marcado. Então, imagina você para a cabeça de uma pessoa que trabalhou 15 anos em indústria farmacêutica, né, que sabia que, olha, o medicamento salva, aí vem alguém e diz, olha, mas tem uma etapa antes, que é o diagnóstico, né, que talvez seja tão importante ou mais importante que o próprio tratamento. Então, veja bem, as Big Techs, elas estão atuando fortemente nisso. A nuvem que nós utilizamos atualmente, por exemplo, é da AWS. E nós já fizemos umas 2 reuniões assim, muito fortes, porque eles entenderam
perfeitamente o que a gente faz e onde a gente pode chegar, né? Então, há uma tendência natural das Big Techs elas começarem a incorporar esse universo de saúde. Obviamente que elas não vão perder tempo montando um negócio para gerar essas informações, eles vão fazer aquisições, né? Esse é o modelo mais prático, mais rápido, né? Os dados, quando a gente construiu esse fluxo de trabalho na Pixels, a gente pensou na automação, né, como uma forma de aquisição de dados, de imagens, né, no caso de um microscópio automatizado, mas existem vários outros dados, inputs de entrada, né, onde a gente pode fazer esse trabalho de mineração dos dados e a saída. Eu falei apenas de laudo automatizado, mas você pode ter a conduta terapêutica, você pode ter o risco do paciente, enfim, são inúmeras informações de saídas que são baseadas em dados. Obviamente que a gente está num momento de muita atenção e preocupação para garantir a segurança, né, dos dados do paciente, né, isso não pode, sob forma alguma, vir à tona, mas eu acho que é uma tendência, Lourenço, que a gente vai ver daqui para frente, que as Big Techs elas vão começar a fazer mais aquisições e vão entrar mais fortemente nessa área de saúde, porque, como você falou, as informações, os dados, eles estão fragmentados. Então, precisa alguém juntar tudo isso para trabalhar tudo isso e dar resultados mais precisos e de forma mais rápida. Eu, numa conversa, semana passada, com um grande hospital de tratamento de câncer, né, provavelmente a gente vai fechar uma parceria com eles, porque a gente já tem um algoritmo pronto para prevenção de câncer de colo de útero, né? E aí, o que me chamou a atenção foi eles falarem que, em média, o resultado para prevenção de câncer de colo de útero é liberado em 3 meses. Então, imagina você... isso é uma grande estrutura, tá? Isso é a realidade do Brasil e talvez uma realidade de vários países do mundo. Imagina você, a gente ter uma pessoa próxima da família ou um amigo, né, que foi diagnosticado com uma possibilidade de ter um determinado tipo de câncer e aí você passar 3 meses esperando um resultado, né? Então, e aí, a Paulo, gente espera realmente que esses dados venham a contribuir para acelerar esse processo. Paulo, e não tem dúvida, né? Quando a gente faz esse olhar mais aprofundado sobre o business da medicina diagnóstica, as Big Techs, elas não entendem mesmo muito de saúde e nem das particularidades que tem no setor de saúde. Isso é fato. Mas elas entendem muito bem de como gerar negócio e fazer o negócio evoluir a partir de dados, a partir de código, a partir daquilo que está escrito em bits e bytes. E isso é uma questão da gente de prioridades. Essas, na minha opinião, elas começam a atacar setores que são as frutas mais baixas, né? Que são setores que você não tem tanta regulação, você não precisa de tanta mão de obra capacitada, vai retirando atritos, melhorando processos e fatalmente vai chegar na saúde. Minha ponderação aqui, ela é muito otimista, ao invés de ser pessimista, como alguns podem pensar, porque... por que ela é otimista? Porque baseado nisso que você acabou de falar, pensem vocês, um paciente do SUS do Brasil precisando de um exame, até do ponto de vista tecnológico, ele é extremamente simples de ser resolvido e o paciente precisa de 3 meses para ter o resultado. Veja o desfecho desse paciente com um câncer que pode tirar a vida dele. E por isso, pessoal, a gente não deve ter medo ou temer essa evolução. Muito antes, pelo contrário, nós que somos da saúde, precisamos entender que precisamos ser os protagonistas dessa revolução. Se as Big Techs vierem, que venham, mas com certeza, Paulo, elas precisarão
dos técnicos, daqueles que entendem também da saúde, daqueles que entendem do paciente, daqueles que estão aptos para atender à legislação e à regulamentação vigente. Então, é uma questão da gente se adequar, se adaptar e crescer junto com elas, não com pessimismo, mas com otimismo, porque isso fatalmente vai manifestar em desfechos e em melhorias para o paciente. Como a gente já teve vários benefícios, várias entregas de valor, seja na locomoção, seja no setor de alimentação, de entregas, seja no setor das fintechs. E esse paradigma precisa ser vencido, e essa mentalidade precisa chegar no profissional de saúde do dia a dia, nos líderes das empresas, em quem está à frente dos laboratórios, em quem está à frente dos hospitais, das indústrias, porque senão fatalmente perderemos espaços e a gente não quer isso. O que você acha do impacto do ponto de vista do profissional, dessa adequação de quem hoje lidera o setor de saúde? Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de conversar com um médico, assim como você, que tem uma cabeça muito boa e que entende esse movimento. A medicina, ela é muito difícil, né? Ela é uma área tanto de formação difícil, né? Quanto de abertura, muitas vezes, para algumas tecnologias, até porque você está lidando com a vida humana, né? Então, olha, eu tenho a tranquilidade de fazer um diagnóstico e agora você está me dando uma ferramenta de inteligência artificial, né, que talvez aí vá falar por mim. Não é esse o objetivo. Só para você ter uma ideia, Lourenço, a gente não faz absolutamente nada na Pixels sem finalizar com a opinião e a validação de um profissional da área de saúde, né? Como a gente atua na área de diagnósticos, profissionais, tem muitos médicos que atuam nessa área, biomédicos, mas a gente precisa obrigatoriamente fazer, durante as provas de conceito, uma validação, né? E uma validação através de um estudo de como é que funciona aqui com o humano, como é que funciona com a inteligência artificial. Vamos comparar os dois e vamos colocar os profissionais da área de saúde para dizer se isso aqui é válido, né? Se isso aqui é válido como ferramenta. O que a gente leva são ferramentas de apoio ao diagnóstico. Então, ultimamente tem se discutido muito, é uma discussão até engraçada para a gente, e eu imagino que para vocês também, de que a inteligência artificial vai tomar o lugar do médico. Não vai tomar o lugar do médico. Muitas vezes aqui, a gente, quando está iniciando algum teste de inteligência artificial e o resultado não é muito bom, eu até brinco, eu falo, a burrice artificial não funcionou muito bem, né? Porque você, ao contrário do que muita gente pensa, ela não vem pronta. Ela precisa ser treinada, ela precisa de dados, ela precisa de retoques, ela precisa de informação do especialista, né? Para que diga assim, olha, não, isso aqui não é dessa forma, isso aqui você precisa atuar desse outro jeito, né? Então, o que a gente vê muito é que o papel do médico vai ser cada vez mais importante nessas validações e também na utilização dessas novas ferramentas para fazer com que haja uma agilidade tanto na liberação de exames quanto no início dos tratamentos. Ontem eu vi uma matéria da Folha de São Paulo que não me surpreendeu, mas não deixa de ser chocante, né? Mostrando que os pacientes que são atendidos no SUS, eles têm, pacientes com câncer, eles têm uma sobrevida menor do que o paciente que é atendido através de uma rede particular, né? Para a gente que está inserido nesse universo, não chega a ser surpresa, né? Mas a gente fica pensando assim, como é que nós podemos ajudar em relação a isso, né? Como é que esse conjunto de ferramentas de inteligência artificial, mas médicos, eles podem contribuir para que a gente mude esse cenário.
Eu lembro que em 2017, uma das apresentações que eu fiz, tinha um grande público nessa apresentação, e aí uma das pessoas da plateia falou assim, nossa, vocês estão fazendo uma coisa aí que a IBM Watson já tá fazendo. Então, assim, eu acho que vocês não duram 6 meses, né? 6 anos depois, nós estamos aqui, né? A IBM Watson está lá, então cada um no seu papel, cada um desenvolvendo bem. Mas eu acho, Lorenzo, para finalizar, que é um papel fundamental, né? A gente precisa do médico e precisa do médico utilizando e avaliando essas novas ferramentas para melhorar todo esse quadro de saúde que a gente tem aí. Existe um universo de oportunidades de melhorias, né, dentro da saúde e a gente não consegue enxergar isso sem o profissional médico. Perfeito. Né? Sensacional, Paulo. Parabéns pelo trabalho, parabéns por desbravar mais uma das fronteiras do setor de saúde, a área diagnóstica. Desejo sucesso. Quero te convidar quando estiver aqui em São Paulo para visitar lá o Cubo. Eu não sei se você já conhece o Cubo, que é um hub de startups, para a gente se conhecer pessoalmente. Para você que está aí de casa nos acompanhando, a gente está pelo Spotify, pelas plataformas de podcast em áudio, mas também estamos no YouTube, em vídeo. Estou gravando aqui do estúdio. O Paulo está lá em Recife, no Porto Digital, que é um dos grandes polos de tecnologia do Brasil, de onde um dos meus mentores que eu mais admiro no Brasil, Silvio Meira, Paulo, é um dos fundadores aí do Porto Digital. Então, eu quero te desejar muito sucesso e fica aí para a gente se ver, se encontrar pessoalmente quando estiver por aqui. Tá bom, Paulo? Vamos sim, Lourenço. Um grande prazer. Muito obrigado novamente pelo convite e estou à disposição para apoiar qualquer dessas causas que envolva a área de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Faça como o Bernardo Tinoco, indique a sua startup, indique o seu empreendedor, indique alguém que você queria que estivesse aqui no Saúde Digital. Ajude a gente também a divulgar esse episódio, copia e cola o link nos seus grupos de WhatsApp, siga a gente lá no YouTube, aperta lá o sininho para você ser notificado, dê estrelinhas no seu tocador de podcast, com isso o nosso algoritmo ganha mais relevância e a gente vai ser mostrado para mais pessoas e o Saúde Digital Podcast continua crescendo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.